Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 44. Bons estudos! Tudo bem, seu Antônio? Tio, quanto leite? Pois é. E olha que quando eu comprei essa vaquinha do Ariovaldo, o Ariovaldo conseguia tirar no máximo 6 litros de leite. Agora essa beleza. Quase 12 litros de leite por dia. Como é que é, tio? A vaca dá mais leite num lugar do que no outro? Será possível que o mesmo animal tenha uma pequena produção de leite numa determinada situação e numa outra situação aumente consideravelmente o volume de leite produzido? E tem mais, será que a quantidade de leite não depende da raça e do estado da vaca? Na teleaula de hoje você vai aprender um pouco mais sobre o fenótipo e o genótipo dos seres vivos e vai ver como e quanto é possível modificá-los. E é claro, vai saber o que aconteceu com a vaca do seu João para produzir muito mais leite do que produzia na fazenda do Ariovaldo. Então preste atenção que a nossa teleaula está começando. Tio, eu ainda não entendi como a vaca pode dar mais leite num lugar do que no outro. É fácil, Renato. É só aplicar técnicas de manejo. O que o senhor quer dizer com técnicas de manejo? São os cuidados especiais que a gente tem que ter com o rebanho. Vacinação contra a doença, alimentação. Foi o que eu fiz com a vaquinha que eu comprei do Ariovaldo. Vacinei, dei ração equilibrada. A gente sempre tem que manter a alimentação certa do dia a dia, tem que água, as vacinação tudo em dia, sal, mineral bastante, tem que ter uma alimentação bem adequada e todo dia igual, nunca pode falhar tratamento. Mas afinal, o que muda com esses cuidados especiais? O genótipo ou fenótipo da vaca? Na última teleaula, a gente usou a expressão fenótipo como sinônimo de aparência. Só que fenótipo, como você vai ver agora, quer dizer muito mais. Na verdade, quando a gente fala em fenótipo, se refere a todas as características que se manifestam no ser vivo. Constituição física, metabolismo, funcionamento dos órgãos. E os pecuaristas sabem bem que mesmo que as vacas sejam de boa raça, existem outros fatores que podem aumentar ou diminuir a produção de leite, ou o número de crias, e o tempo de engorda para o abate. Alguns fatores, como as características ambientais e a alimentação. Na época da seca, o capim nos pastos cresce menos. Consequentemente, diminui o alimento para o gado, especialmente o alimento fresco, rico em água. E há ainda algumas regiões do país que são bem mais secas que outras. Faltando alimento ou água, a produção de leite também diminui. Agora vamos falar sobre a vacinação. Quando o gado é vacinado, ele fica muito menos sujeito a doenças e pragas. Resultado é que os rebanhos vacinados, eles são bem mais produtivos do que os rebanhos não vacinados. Um outro fator é a relação entre as condições do ambiente e a raça do rebanho. Algumas raças de bois têm dificuldades de suportar regiões mais quentes e ensolaradas, porque retêm muito calor do corpo. Por isso, são mais produtivas em regiões mais frias. As características que interessam aos produtores de gado e leite não dependem exclusivamente das características genéticas. Existe também uma relação com as condições do ambiente. Mas será que se o seu João caprichar ainda mais no tratamento da vaquinha, ela ainda vai dar mais leite? Também não é assim. As características fenotípicas, apesar de serem bastante influenciadas pelo ambiente, também dependem da constituição genética do indivíduo. E é por essa razão que os pecuaristas procuram melhorar a qualidade dos seus rebanhos, através de cruzamentos selecionados. Cruzamento selecionado, sim. Como assim, tio, cruzamento selecionado? É o seguinte, das minhas 15 vacas, 10 produzem menos de 10 litros de leite por dia. 3 produzem uma média de 13 litros e 2 chegam a produzir até 18 litros. Caso você fosse o dono delas, quais as que você escolheria para bater? Isso é fácil, né, tio? Eu escolheria as que produzem menos leite. Pois é. E na hora de reproduzir, você escolhe as que produzem mais leite. Tá legal. Essa parte eu entendi.
Mas e os touros, tio? Como é que o senhor seleciona os touros que vão para reprodução? Bom, a gente escolhe de uma forma parecida. Os touros que são filhos de vacas, boas produtoras de leite. Ou então aqueles touros que são filhos de vacas que engordam, ganham peso com facilidade, dando bom resultado como gado de corte. Aí depende do objetivo, se você quer gado para abater ou vaca para produzir leite. O seu João está certo. Fazer avaliações das características das fêmeas e dos machos e então decidir os cruzamentos que serão feitos. É um procedimento muito comum entre os fazendeiros. O objetivo sempre é tentar combinar as características mais desejáveis para obter as crias com maior produtividade. Os fazendeiros, com isso, procuram melhorar o genótipo das crias do rebanho. Para entendermos bem como é possível melhorar o genótipo, vamos recordar algumas coisas que a gente já viu. Como você já sabe, a reprodução do gado se dá através do encontro de gametas, que contém dentro deles cromossomos. E os cromossomos, por sua vez, carregam os genes com as informações que vão determinar as características da nova cria. Consequentemente, o genótipo da cria terá genes vindos da mãe e genes vindos do pai, informações que são fundamentais para os cruzamentos selecionados. Sabia que nas grandes fazendas que funcionam em esquema industrial, a seleção dos cruzamentos é feita de maneira bastante criteriosa? Alguns criadores chegam a se especializar em criar touros especialmente para a reprodução. São touros que têm em seu genótipo as características desejadas pelos pecuaristas, genes para alta produção de leite, genes que determinam bom ganho de peso. Esses criadores coletam o sêmen desses touros, dividem em doses e vendem para outros fazendeiros. Sêmen? É. No sêmen estão os espermatozoides, que carregam os cromossomos, que por sua vez carregam os genes. Ô tio, onde que o senhor aprendeu tudo isso? Ora, menino, tive que aprender. Na verdade, foi graças à vaquinha que eu comprei do Ariovaldo. Quando ela chegou fraquinha, chamei um veterinário